Nesse momento, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, estarmos aqui para realizar mais um trabalho para o Senhor. Queremos, nesse momento, agradecer as pessoas que nos ouvem e que nos assistem através da página da igreja, pelo canal do YouTube. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Queremos agora fazer uma oração para dar início ao trabalho do Senhor nessa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui reunidos para apresentarmos louvores e adoração a ti. Obrigado, Senhor. Toma esse culto nas tuas mãos, seja do dirigente, seja com louvor, seja com a leitura, e em especial, Senhor, a pregação da tua palavra. Prepara os nossos corações para receber a tua mensagem. Muito obrigado, te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que nos foi dada para estarmos aqui juntos, nos alegrarmos. E a palavra do Senhor diz no Salmo 100 que alegrai-vos com júbilo ao Senhor, todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos de Ele com cântico. E é com essa alegria, com essa adoração, que eu convido o irmão Luiz, junto com um grupo de louvor, que vai louvar a Deus nesse momento. Eu quero assim saudar a todos com um cordial boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus com o hino ao único. Consagramos todo nosso ser a ti, aleluia. Consagramos todo nosso ser a ti. Nós vamos estar ainda louvando o nosso Deus com o hino Estamos Muito Alegres. Estamos
palavra ao dirigente. Nesse momento, agradecemos a participação do irmão do louvor e, dando continuidade, queremos mais uma vez estar agradecendo a Deus pela oportunidade que nos foi dada e querendo nesse momento abrir para dar os avisos do trabalho que a UBH realiza. Lembrando que os nossos cultos são 2 cultos presenciais, na segunda e na quarta semana de cada mês, e a primeira e a terceira são gravados e transmitidos na página da igreja, no canal do YouTube. Lembrando também que o quinto domingo, o quinto quarta-feira, tem a nossa mesa redonda. Muito obrigado àqueles que nos assistem através do canal do YouTube. E, nesse momento, eu convido o irmão Luiz para fazer uma leitura da palavra do Senhor nesse momento. Peço assim que os irmãos possam estar abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, o verso 13. Nós iremos fazer esta leitura em Mateus, capítulo 5, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Que a palavra de Deus seja aplicada aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão. E para dar continuidade ao trabalho do Senhor nessa noite, vamos ter mais um momento de louvor com o grupo de louvor. Eu convido o irmão novamente. Nós vamos estar finalizando esse momento de louvor com o cântico Satisfação é ter a Cristo. Obrigado, irmão. Graça e paz. Agora, nesse momento, queremos chamar a atenção de todos, pois iremos dar continuidade com a parte mais importante, que é a mensagem, a qual eu chamo o irmão Jones Freitas, que estará trazendo a mensagem da palavra do Senhor nessa noite. Eu desejo uma boa noite aos amados irmãos da UBH,
A você, meu amigo, minha amiga, que vai nos assistir esta noite, que Deus venha iluminar a sua mente, seu coração, com a reflexão da palavra de Deus. E eu convido a você, meu irmão, nessa noite, para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, para fazermos a leitura da palavra de Deus. Capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos, versículo 1. E a palavra de Deus diz assim, amados irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu elevo a minha voz ao teu trono de graça, te peço a iluminação do teu Santo Espírito, Pai eterno, para transmitir a tua palavra, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, amados da UBH, você que nos assiste, a carta de Paulo aos Romanos é uma joia rara. Do capítulo 1 ao 11, ela vem falando sobre um trabalho doutrinário, ele vem expondo doutrina para os crentes de Roma, tanto judeus como gentil. E do capítulo 12 ao 16, o apóstolo Paulo ele vai trazer a prática, a vida cristã, como deve ser verdadeiramente a vida do cristão. Antes ele expôs doutrina, ensinamento, agora ele vai trazer na prática. Você que é crente, você que já foi convertido, que verdadeiramente vive uma vida cristã, não pode viver separado da doutrina. A doutrina, a prática, a fé, o comportamento de um crente deve andar junto, lado a lado. Então, ele traz aqui no versículo que acabamos de ler, no versículo 1 do capítulo 12, alguns pontos importantíssimos para a vida cristã, que é o nosso culto racional, o relacionamento correto com Deus. E nós vamos aprender aqui neste dia, nesta noite, alguns pontos importantes, como é esse culto racional. E o apóstolo Paulo, ele começa com uma exortação. Ele chama aqueles irmãos, aqueles crentes de Roma, com uma súplica. Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos. Ou seja, ele traz um apelo com um tom, com um chamado de autoridade àqueles irmãos, para que eles se lembrem das misericórdias de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus já fez por ele no passado, justificando eles pelas fé, sem as obras da lei. Ou seja, um sacrifício vivo. Então a palavra de Deus nos chama a conhecer verdadeiramente como deve ser o nosso comportamento. E o apóstolo Paulo diz, reconheçam tudo que Deus fez para com vocês. E o ponto central, amado irmão, é que da mesma forma que Cristo se sacrificou por nós, espera-se que nós, crentes, também tenhamos esse mesmo amor sacrificial. Ou seja, tudo em nós deve estar consagrado e honrando a Deus em todo o nosso proceder. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 9, verso 23, que Jesus ensinando a seus discípulos que cada um de nós devemos negar a nós mesmos, e pegar a nossa cruz e segui-lo, ou seja, renunciar ao nosso eu, renunciar a todo o pecado. Você tem que lutar constantemente contra o orgulho, contra a soberba, contra a presunção, contra a autossuficiência. Então o apóstolo Paulo, ele vai nos explicar como é esse sacrifício. E a primeira coisa que ele diz, ele fala, apresenteis o vosso corpo. Ou seja, isso significa, de uma vez por todas, definitivamente nós devemos nos entregar ao Senhor. Antes, nós nos entregávamos ao pecado, mas agora nós vamos nos entregar ao Senhor, o nosso corpo, tudo em nós. Ou seja, isso requer consagração, que nós venhamos nos separar para Deus de forma especial para agradá-lo. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que antes da nossa conversão, como eu acabei de falar, nós
nos entregávamos por inteiro ao pecado. E a nossa mente, o nosso corpo, nossas ações, desejos, comportamento, tudo a serviço do pecado. E agora ele diz que não. Agora você que é crente deve ter um novo pensamento. Você que honrava o pecado, agora tem que honrar a Cristo. Leia comigo Romanos capítulo 6, versículo de 11 a 14. O apóstolo Paulo ele diz assim: também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine mais, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Paulo, agora ele fala que essa pessoa que foi aceita por Deus, que se converteu, é alguém que vai se sacrificar, vai honrar a Deus, para ser um servo consagrado constantemente ao Senhor. Então é isso, irmãos, que nós devemos fazer, buscar esta consagração, honrar a Deus em tudo que nós venhamos fazer. Jesus, amado irmão, ele se apresentou diante de Deus, renunciando a tudo, em plena obediência, como servo consagrado para se sacrificar por mim e por você. Isso está lá em Filipenses, capítulo 2, verso 8. Você pode ler juntamente comigo aí na sua casa. A palavra de Deus diz assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O crente também agora, que chegou a esse conhecimento dessa verdade, deve apresentar-se para viver consagrado e honrando a Deus. E o apóstolo Paulo continua aqui no versículo, nos mostrando como é esse sacrifício. Ele fala de algumas aplicações, características desse culto racional, que eu quero compartilhar com vocês. E são 3 características desse texto, que ele apresenta para nós. Ele diz assim: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos prestar um culto vivo. Em Levítico, capítulo 16, a palavra de Deus diz que o sacrifício, o culto, a vida era tirada antes de ser oferecida a Deus, consagrada, santa, separada para Deus. Mas o apóstolo Paulo diz agora que esse culto deve ser vivo, ou seja, um sacrifício vivo, com todas as nossas forças, com desejo, algo que fazemos de todo o nosso coração a Deus. Nossas mãos, nossos pés, mente, coração, tudo em nós dedicado ao Senhor, produzindo frutos para a sua glória. E em segundo, ele diz assim, que nós devemos prestar um culto santo a Deus. Como é que esse culto santo a Deus? Em que sentido o apóstolo Paulo está falando isso? É no sentido de que iremos fazer um sacrifício especial, controlado pelo Espírito Santo, dando ouvidos à voz de Deus e nos consagrando e nos separando especialmente ao Senhor. Em Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 7, a palavra de Deus diz que nós não devemos andar segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos entendimentos, e nem muito menos fazendo a vontade dos nossos olhos, das nossas paixões. Então nós devemos dar ouvido à voz do Espírito. Quando lemos a palavra de Deus, que nós aprendemos da palavra de Deus, o Espírito Santo vai sussurrar no nosso ouvido. Quando nós andarmos por aí afora, quando tivermos prestes a cometer algum delito, algum pecado, e assim nós vamos prestar um culto santo ao Senhor, dando ouvido à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é vivo, é a terceira pessoa do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, é a terceira pessoa da Trindade. Nós devemos entender que ele tem sentimentos, ele ouve,
Então nós devemos dar ouvido a essa voz para prestar um culto santo ao Senhor. E em terceiro, o apóstolo Paulo diz que nós devemos prestar um culto agradável a Deus. Como é que é esse culto agradável a Deus? É no sentido de que iremos fazer por escolha, por amor. Agradável é algo que fazemos de boa aceitação, de boa vontade, não como algo que seja obrigado, que seja fingido. Nós devemos fazer esse culto de forma desejosa. Como quando a gente estuda para passar em uma faculdade, a gente não tem todo um cuidado de se esmerar, de estudar, fazer tudo perfeitinho para que ali você tire uma nota e você seja aceito ali naquela escola. Então, é da mesma forma, assim como está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4, quando Abel prestou sacrifício a Deus de forma agradável, onde Deus aceitou esse sacrifício, porque ele fez de todo o coração. Ele não fez de qualquer jeito, de má fé, muito pelo contrário, ele se dedicou, ele pegou o que era melhor dele e entregou para o Senhor. E isso com toda vontade, com todo carinho, dentro do seu próprio ser, emanou aquela vontade de agradar a Deus. Então eu chamo você, meu irmão, para prestarmos um culto ao Senhor, um culto vivo, um culto santo, um culto agradável ao Senhor. Tudo isso é o nosso culto racional. E esse culto racional, ele é movido pela razão, pelo nosso intelecto, pela nossa vontade. Tudo em nós deve estar consagrado ao Senhor. Até as nossas emoções têm que estar submissas à vontade de Deus. Isso é o nosso culto racional. De nada vai adiantar você vir aqui no templo, ouvir a cerimônia e tudo, e voltar para casa do mesmo jeito e não praticar essas verdades. O apóstolo Paulo está aplicando isso em nossas vidas. Nós devemos deixar de lado o nosso eu e começar a viver para Deus de forma viva, santa e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E eu agradeço a Deus em nome de Jesus, e eu quero orar por você, meu irmão, essa noite, e por mim. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é eficaz, que transforma. E eu espero aqui, Senhor, que cada um de nós que ouvimos essa palavra venha verdadeiramente se esmerar na Tua palavra, para que assim possa prestar um culto vivo, santo e agradável a Ti, Pai, que é o nosso culto racional. Aquele que me ouviu, aquele que ainda não está em Cristo Jesus, que ele entenda que ele só vai prestar esse culto quando se converter, quando reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aos nossos irmãos, amigos, crentes aqui da nossa congregação, e aqueles que são crentes por aí afora, Senhor, entre com providência na vida deles, Pai, entre com providência na minha vida, para que cada dia eu possa me curvar diante de Ti e reconhecer que eu sou dependente de Ti e que necessito prestar um culto agradável, racional, razoável a Ti, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém.